Olá, eu sou Thalita, sou estudante de Letras, Língua Portuguesa do UNP. E nesse segundo estágio ficou acordado entre o meu grupo que nós trabalharíamos a literatura contemporânea. Mas para isso, primeiro a gente precisa dar uma pincelada no que foi o modernismo, como ele surgiu, o que ele representou, não só para a literatura nacional, mas para a nossa cultura também. Para a gente começar a falar sobre o modernismo, é preciso ter em mente que ele foi um movimento cultural, ou seja, representou não só a literatura, como a arte em seu todo. Ele focava nas artes plásticas, na música, na arquitetura e na própria literatura. Então ele veio para causar a ruptura dos padrões tradicionais que vinham sendo utilizados nas artes. Então o brasileiro convivia e usufruía de uma arte que não conversava com o seu povo. Consumia uma arte que não contava a sua história e também não falava sobre a sua identidade. É bom a gente deixar claro essa questão da identidade porque vai permear todo o contexto do modernismo no Brasil. Então o brasileiro precisava de uma arte que falasse com o seu público, mas ainda assim influenciada por uma vanguarda europeia, principalmente pelo expressionismo, o cubismo, o futurismo e o surrealismo. Então, só para a gente deixar claro, o movimento modernista tinha como principal objetivo quebrar padrões e causar inovação, criando uma identidade nacional para a arte num todo, pegando referência na vanguarda europeia. Bom, a gente deixando claro o objetivo do modernismo, vamos falar um pouco sobre como ele surgiu, Vamos fazer um contexto histórico rápido, só para a gente entender como ele chegou no Brasil. Bom, então o modernismo surge no início do século XX. Alguns estudiosos apontam que logo após o pré-modernismo, e surge também no contexto da Primeira Guerra Mundial, que é entre 1914 e 1918. E a Primeira Guerra Mundial trouxe inúmeros reflexos para a sociedade brasileira. Então o modernismo vai chegar ao Brasil num momento de muita instabilidade política, A população estava insatisfeita com a política, estava vendo o aumento da inflação, o que acarretava crises políticas, muitas greves e também protestos. Em Portugal, em 1915, houve o que a gente pode dizer que foi o marco inicial do modernismo, o apogeu do modernismo em Portugal, que foi o lançamento da revista Orfeu, do maravilhoso Fernando Pessoa. Se você nunca leu nada do Pessoa, recomendo que você comece a ler. E depois desses antecedentes, depois da Primeira Guerra e depois do lançamento da revista Orfeu, em 1917, a Anita Malfatti chega ao Brasil depois de estudar na Europa e vem cheia de ideias, ideias inovadoras, novas técnicas, tudo que ela viu lá nas vanguardas europeias, como a gente já citou no início. Então ela decide fazer uma exposição com todas essas ideias novas que ela quer trazer para a arte brasileira. Só que o público brasileiro, ele tá acostumado ao tradicionalismo, Então, como tudo que é novo, ele vai estranhar. É até normal ele estranhar. Mas, principalmente o Monteiro Lobato. Vale lembrar que o Monteiro Lobato, ele é conservador, ele era conservador. E ele achava essa arte moderna ridícula e não fazia o menor sentido para ele. Então ele vai escrever um artigo sobre essa chamada arte moderna, vai criar uma treta aí com a Anita Malfatti, chamado Paranoia ou Mistificação. Então, passado, entre aspas, esse conflito entre os dois, a gente vai para o que é o maior marco do modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna, chamada também de a Semana de 22. Bom, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. E esse evento reuniu diversas apresentações
dentre música, dança, exposição de obras, recital de poesia e até palestras. Os artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna tinham a intenção de propor uma nova visão para a arte, né? A partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. E junto dessa inovação, conseguir a renovação social e artística no Brasil. E dentre os principais artistas na Semana de Arte Moderna, né, os mais destacados, dentro das artes plásticas, a gente tem que lembrar que não era só voltado para a literatura, né? O modernismo. Então, dentro das artes plásticas estão Anita Malfatti e o de Cavalcanti. Na música o maestro Heitor Villa-Lobos. E dentro da literatura, que é o nosso foco e o que a gente realmente mais acaba ouvindo falar, estão Oswald de Andrade, que a gente vai falar um pouco sobre a poesia dele, Mário de Andrade e a Cecília Meirelles, que ela está mais na segunda fase do modernismo, entre 1930 e 1945. A gente não vai se ater tanto à segunda e à terceira fase do modernismo, mas ela está dentro da segunda fase do modernismo. A Cecília Meirelles também maravilhosa. E a gente parte para as características do modernismo, que além do que o modernismo foi, o que ele causou e os principais nomes, entender as características é entender também o objetivo do modernismo. Então, as principais características são o distanciamento do sentimentalismo, né, diferente do tradicionalismo e romantismo, a gente vai passar longe da idealização. Linguagem cotidiana, que, como eu havia falado, é característica da escrita de Oswald de Andrade, né? Eu falei que a gente ia falar um pouco sobre a poesia dele. E ele tinha a proposta de uma literatura baseada na realidade do povo brasileiro, né? A gente pode ver isso no seu poema Pronominais, que diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então ele tinha essa proposta de ruptura, né, quebrar esse padrão da linguagem formal. Temos também a oposição às normas, né? Oposição ao tradicionalismo, ao conservadorismo, a ruptura com o passado, trazendo inovações, e o intimismo e espiritualismo, que a gente vai ver um pouco mais no segundo vídeo, quando a gente for falar sobre o autor da literatura contemporânea. E como comentado, o modernismo teve 3 fases. A primeira, que foi o grande marco e o surgimento dele no Brasil, de 1922 a 1930. A segunda, que é onde a gente encontra a Cecília Meirelles, 1930 a 1945. E a terceira fase, de 1945 a 1980, a gente não vai se aprofundar nem na segunda nem na terceira fase do modernismo. É mais realmente sobre a gente entender um pouco mais da literatura contemporânea. As características são um pouco parecidas. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Espero que tenha contribuído de alguma forma para você entender um pouco mais o modernismo, como surgiu, o que ele foi e o que ele significou para a arte nacional, principalmente para a literatura. E até o próximo vídeo. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o modernismo. E agora sim a gente pode partir para estudar a literatura contemporânea e entender também um pouco sobre a Lígia Fagundes Telles.